para quem não conseguiu assistir, tá? Então, boa tarde a todos. Como o propósito aqui foi de passar um pouco, né, sobre a justa causa, né, as nuances da justa causa, o que que eu posso, o que que eu não posso fazer, o que que eu devo fazer, tá? Então, veja, é um material bem extenso, então provavelmente a gente não consegue encerrar hoje. Vou começar agora às 14 e vou terminar às 16. Se não conseguir terminar hoje, a gente termina na semana que vem, na mesma sexta-feira, no mesmo horário, e a gente vai fazendo aí o nosso tal do preventivo trabalhista, que é interessante, né, para todo mundo. Então, o propósito foi fazer aqui esse preventivo, né, para o pessoal que é nosso cliente aqui do escritório, mas eu vi que algumas pessoas foram convidadas, né? Então, quem foi convidado aí, seja muito bem-vindo, tá? Então, nosso material aí, como vocês já falaram, está aparecendo para vocês, está compartilhado. Então, vamos para o que interessa, que é o nosso curso, né? Então, veja bem, coloquei para vocês aí um sumáriozinho, que, né? Inclusive, o sumário ele está linkado. Se você clicar aí no item, ele vai direto para a página que vocês querem. Então, verifiquem que eu tentei de todas as formas aí, né, destrinchar para poder vocês tirarem dúvidas, né, etc e tal. Então, tá tudo bem bonitinho aí, bem destrinchado para vocês, né, acessarem o material a todo instante, tá? Esses aqui são meus livros, para quem não conhece. Eu tenho alguns livros publicados pela maior editora do Brasil, né? O mais novo que lançou semana passada é esse de cálculo aqui, então já está disponível aí. Temos aqui um livro de processo do trabalho bem, né, completo. O livro que todo mundo gosta, que é de iniciação à prática, mas de iniciação não tem nada, é uma ideia que eles fizeram na editora o nome para ser vendável para os novos advogados, mas serve muito para RH, muito para magistrado, muito para advogado, porque ele é bem avançado, né? Inclusive com alguns modelos, tá? Temos aqui um livro que eu comentei com outro autor sobre decisões trabalhistas do ano de 2018, as principais decisões. Esse aqui, e junto com esse aqui é interessante para o RH, esse aqui é interessante para RH e esse aqui é muito interessante para RH. Os três, né, servem muito para você fazer aquela prática de preventivo trabalhista, consultar dúvidas, etc. e tal, né? Então, as respostas que a gente faz aqui no Preventivo Trabalhista para nossas empresas, ou seja, no e-mail, ou seja, no WhatsApp, é baseado nesses três livros aqui, né? Então, é interessante para quem quer ter e consultar, fazer uma consulta rápida, tá? Todos esses livros estão disponíveis no site da editora Juspod, você compra lá na editora online, deve chegar com 5, 6 dias aqui em Manaus, né? Às vezes um pouquinho mais, dependendo do nosso frete, que a gente sabe que para Manaus é bem complicado, tá? Então, vamos lá começar aqui o nosso estudo. Dispensa por justa causa. Primeiro, você precisa saber que durante o contrato de trabalho, o empregado pode ser punido de várias formas, tá? E essas várias formas envolvem ali a justa causa, que é a pena mais grave que o empregado pode sofrer, tá? Então, antes da justa causa, pelo poder disciplinar do empregador, o próprio empregador pode aplicar umas penalidades ao empregado. Nem sempre é a justa causa. E existem algumas situações, como nós vamos verificar, que a justa causa ela precisa ser preparada, né? Ela precisa ser feita, senão o empregado acaba, né, conseguindo anular ela judicialmente. Então, a gente vê aqui algumas situações que a justa causa está pronta, está certa, mas o empregado anula porque a empresa não cumpriu mais etapas da justa causa, tá? Então, dentre essas penalidades, no Brasil, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, eu posso aplicar as seguintes penalidades. A primeira, pena de multa. A pena de multa, em regra, ela não cabe, tá? Não é admitido, ó, no direito do trabalho. Por que ela não é admitida? Porque se você pegar o artigo 462 da CLT, esse dispositivo vai colocar os descontos que são permitidos no salário do empregado. E lá nesse 462 não tem a multa. Não tem multa. Então, em regra, você não pode aplicar penalidade de multa ao empregado, tá? Salvo uma única exceção agora no nosso ordenamento jurídico, que é quando eu falo de teletrabalho, tá? Teletrabalho não, desculpa, trabalho intermitente, tá? Por quê?
Porque no trabalho intermitente, aquele trabalho que eu contrato o empregado para ele trabalhar por período para mim, seja ele por quinzena, por semana, por mês, por ano, né? Eu não preciso do trabalho dele constantemente, eu preciso de certo período. Então, o trabalho dele é formalizado entre certos períodos de trabalho e certos períodos de descanso. Então, quando esse empregado está num período de descanso, está afastado da empresa, que a empresa, inclusive, não paga salário nesse momento, a empresa tem que convocar ele para retornar. E aí, esse empregado, quando ele é convocado para retornar para a empresa, se ele aceita a convocação, que ele não é obrigado a aceitar, inclusive o silêncio é recusa, se ele aceita essa obrigação, ele deve comparecer ao serviço para trabalhar. Se ele aceita e não comparece ao serviço para trabalhar, a empresa permite, né, a lei permite, desculpa, que a empresa aplique uma penalidade de multa no valor, no percentual de 50% do período que ele deveria prestar serviço para a empresa. Então, por exemplo, se foram 3 meses de salário seria, sei lá, R$ 6.000, ele vai aplicar uma pena de multa porque ele não compareceu para trabalhar por motivo injustificado, né, na metade de 6.000, que seria R$ 3.000. A mesma coisa acontece com o empregador. Se ele convoca o empregado comparece para trabalhar, mas ele não efetiva o trabalho do empregado. A mesma pena de multa que esse empregado sofreria, agora quem sofre é o empregador. Então, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, temos essa penalidade de multa apenas no trabalho intermitente. E, lógico, aqui a gente tem uma outra penalidade, mas que não se aplica a gente, que é quem é atleta profissional pela Lei Pelé. Né? No nosso caso aqui, a gente não trabalha com atleta profissional, mas pode muito bem trabalhar com trabalho, né, com contrato intermitente. Tá? Então, coloquei aí o fundamento legal, né, o artigo 452A, parágrafo 4º, que ele diz o seguinte, ó, aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Então, a parte tem 30 dias para pagar uma multa. Pagando essa multa, né, ela está livre aí dos encargos que a lei determina a ela. Isso somente se aplica num contrato intermitente, certo? Vamos lá. Agora nós temos aqui a penalidade de advertência. Essa penalidade é muito utilizada no direito do trabalho, mas é uma penalidade que não tem na lei, tá, gente? Se você verificar, CLT não tem, né, na CLT, não tem na lei trabalhista. Então, professor, de onde que eu tiro ali, Hamilton, né, a questão da penalidade de advertência? Você tira do costume da área trabalhista, o costume, né, da tradição da área trabalhista, tá? E essa penalidade de advertência, que é a penalidade mais branda, mais simples, mais suave ao empregado, ela tem duas formas: a forma verbal e tem também a forma escrita, tá? A gente, como RH ali, jamais deve utilizar a verbal. Toda vez que você for formalizar uma penalidade de advertência ao empregado, você vai utilizar a escrita. Por quê? Porque algumas justa-causa no futuro, elas precisam de comprovação para o juiz, né? Se o empregado vier anular isso, tá? Precisa de comprovação para o juiz que você puniu o empregado anteriormente. E se você punir de forma verbal, você não vai conseguir provar para o juiz que esse empregado foi punido anteriormente. Então, o que que acontece? Nós acabamos perdendo o processo por falta de provas. Então, o RH precisa se munir de provas. Então, toda vez que eu for aplicar uma advertência, esqueça o modo verbal, aplique sempre o modo escrito. E aqui embaixo, né, eu coloquei um modelinho para vocês de como fazer essa advertência, né, disciplinar. Lembra vocês que essa advertência eu vou aplicar quando o ato não tiver uma gravidade suficiente para ser aplicado uma suspensão ou uma, né, justa causa. Então, geralmente, são faltas que o empregado comete que são leves. Então, chegar atrasado, né, tá desidioso, faltar sem justificativa, não cumprir com a tarefa que foi determinada, e você vai punindo esse empregado gradativamente com advertências. Por quê? Eu sempre digo para o RH do pessoal que eu trabalho, muita gente tenta, né, achar uma fórmula correta para a justa causa.
Justa causa, a gente não tem forma correta. Justa causa, a gente vai criando passo a passo até ser concretizada. Não existe uma fórmula exata para a justa causa. Cada empregado tem uma forma diferente, até porque a justa causa envolve uma questão chamada, né, de vida funcional do empregado na empresa. Então, se esse foi um bom empregado, né, ou se ele for um péssimo empregado, tudo isso vai influenciar na hora de aplicar uma justa causa. Então, veja, a advertência ela é aplicada quando, né, a falta do empregado não for grave o suficiente para gerar uma justa causa. Então, você começa com advertências. Lembra vocês, mais uma vez, esqueçam a advertência verbal. Vão direto para a advertência escrita e aqui eu coloquei um modelinho para vocês, tá? A nossa segunda penalidade antes da justa causa é a suspensão, tá? A suspensão, no primeiro momento, você precisa saber que ela jamais pode ultrapassar o prazo de 30 dias de suspensão. Então, o prazo máximo de suspensão, segundo o artigo 474 da nossa CLT, é no máximo de 30 dias. Mas, Hamilton, eu pretendo suspender por mais de 30 dias. No direito, como um todo, né, a gente tem que respeitar um princípio da razoabilidade, que eles chamam, né? Razoabilidade. O que significa esse princípio da razoabilidade? Eu não posso extrapolar limites, porque se eu extrapolar limite, mesmo estando amparado pela lei, eu cometo um ato ilícito, tá? Ilícito. Por quê? É um ato abusivo. E segundo o Código Civil, se você pegar lá no artigo 187, aquele que comete um ato ilícito, abusivo, também tem um dever de reparar. Então, se a lei te ampara apenas 30 dias, tu não pode fazer uma punição superior a 30 dias. Se você faz uma punição superior a 30 dias, você cometeu um ato abusivo, você vai ter que reparar os danos que esse empregado sofreu. E aí pode ser até uma rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, uma justa causa no empregador, como bem como, né, um dano moral por esse ato abusivo. Então, por isso que ninguém aqui do RH deve utilizar a penalidade de multa, de suspensão superior a 30 dias. Então, é ideal que você aplique 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, dependendo da gravidade do ato, tá? Mas nunca superior a 30 dias, ok? E aí você vai encontrar o fundamento legal, diferente da nossa advertência, na CLT. O 474 da CLT determina a pena de suspensão. Mas, Hamilton, quando é que eu vou utilizar a pena de suspensão? Você vai utilizar a pena de suspensão toda vez que o empregado já foi punido algumas vezes com advertências escritas e essas advertências escritas, elas não surtiram efeito. Então, veja bem, o empregado é acostumado a chegar atrasado, aí você já puniu ele 4 vezes com a advertência. Bom, como a advertência é só uma advertência, ela não causa nenhum outro gravame ao empregado, a suspensão já é diferente. Porque quando você aplica a suspensão do empregado, esse empregado não vai trabalhar, porém ele não vai receber pelos dias que ele não trabalhou, que ele estava suspenso. Então, aí você começa a mexer aonde dói, que é no bolso do funcionário, que no final do mês dói, né, faltar um dinheirinho lá para ele. Então, ele já fica mais esperto. Então, o que eu aconselho? Por exemplo, nos casos de desídia, que é o desinteresse ao trabalho, chegar atrasado, faltar sem justificativa, sair na hora do almoço e não voltar mais para o trabalho, sair antes do horário sem permissão do chefe, tudo isso você deve aplicar advertências, mas como eu disse, vai chegar um dado momento que essas advertências, elas não estão surgindo efeito porque o empregado continua fazendo a mesma coisa. Daí você muda o grau da penalidade, você aumenta o nível, vai para a suspensão, porque aí na suspensão ele vai começar a respeitar, porque no final do mês vai faltar dinheiro no contra-cheque dele. Aí ele vai ficar chateado. Aí ele vai ver que ele errou, que está sendo punido pela empresa e acaba se adequando às regras da empresa. Também pode ser ato único. Como assim, professor, ato único, né, Milton? Seguinte, imagina que você tem lá no seu ambiente de trabalho uma área muito perigosa e você, apesar de ter dado o equipamento de proteção individual para aquele empregado, ele está sem o equipamento de proteção individual, podendo sofrer um acidente. Então, nesse caso ali, a lei já ampara você de imediato aplicar uma suspensão nesse empregado pela ausência de equipamento, né, individual, o famoso EPI.
tá? E até aconselho a vocês, quem tem que usar EPI, vocês fiscalizarem. Por quê? Porque o próprio entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, ele diz que não basta a empresa fornecer o EPI e pegar a cautela do EPI, que é muito importante, algumas empresas não têm a cautela de EPI. O que é cautela? É o recibo que você entregou para o empregado, aquele determinado EPI, um capacete, uma luva, uma bota, né, etc. Aí vocês sabem melhor do que eu, cada função tem o seu, né, EPI adequado, que deve ser fornecido gratuitamente, segundo o artigo 66 da CLT. Então, nesse caso, gente, quando eu pego um empregado lá sem o EPI, eu tenho que punir. Por quê? Eu já atuei em casos que a culpa foi do empregado, porque o empregado era um engenheiro, bem formado, só que ele sofreu um acidente gravíssimo na empresa porque ele não estava com EPI. E eu estava pelo empregado, e aí eu fiz a pergunta para a proposta. Mas vamos lá, esse empregado sempre deixou de usar o EPI? Ela querendo ferrar o empregado, falou sim, sempre deixou de usar o EPI. Aí eu perguntei, mas a empresa chegou a punir alguma vez esse empregado? Não, ele nunca puniu o empregado. Bom, aí eu saí de uma culpa, né? Aí eu saí, veja bem, de uma culpa exclusiva da vítima para uma culpa concorrente entre vítima e empresa. Por quê? Porque apesar de o empregado ter agido errado, não ter usado o EPI, a empresa foi conivente em não punir o empregado porque ele não estava usando o EPI. Então, veja, nesse caso aqui, tá, nós ganhamos o processo, foi um processo de elevado valor, porque o acidente foi muito grave com o empregado, que era um engenheiro, tudo porque houve culpa concorrente. Porque se você pegar o entendimento do TST, ele vai ser bem claro contigo, vai falar, Milton, não basta você fornecer o equipamento de proteção individual. Além de fornecer o EPI, você precisa, no caso, fiscalizar o uso efetivo. E se o empregado não estiver utilizando, você tem que punir isso para provar a ele que ele precisa utilizar o EPI. Tá? Então, é muito interessante você já punir o empregado com suspensão de 1 ou 2 dias, quando você pegar ele sem o uso de EPI, logo repito, em situações iminentes de acidente de trabalho. Aquelas situações corriqueiras que você é obrigado a dar o EPI, mas não tem um risco de acidente, eu aconselho a começar com advertências. Começa com advertência, aí não está usando de novo a advertência de novo, não está usando advertência, não está usando 4. Eu sempre utilizo 4 advertências para depois passar para as suspensões. Quanto às suspensões também, eu sempre gosto de utilizar 4. 4 advertências, 4 suspensões, até depois para chegar numa justa causa. Por quê? Porque nós vamos verificar que um dos princípios da justa causa é tentar adequar ao máximo aquele empregado ao ambiente de trabalho. E aí o juiz, quando ele for analisar uma justa causa, que para eles justa causa é um caso muito grave, né? É a pena mais severa que você pode aplicar no empregado, todos eles dizem, ó, a justa causa deve ser robustamente comprovada. Ou seja, tu tem que ter prova suficiente que tu tentou melhorar ali a vida do empregado dentro da empresa. Então, por isso que eu adoto 4 advertências, 4 suspensões, até chegar numa justa causa. Mas veja, isso não é uma receita de bolo. Cada caso precisa ser pensado, cada caso precisa ser analisado junto com o jurídico mais RH. Tá? Então, aqui eu coloquei para vocês também um modelinho de suspensão disciplinar, como é que você pode informar lá o empregado. Quem não tem esse modelo, pode utilizar esse modelo que eu dei aqui no material para vocês. E aí chegamos na nossa aula, que é a aplicação de justa causa. Então, como nós falamos, a justa causa é a pena capital, que eles dizem, né? A pena mais severa que o empregado pode sofrer durante o contrato de trabalho. Pegando aqui o conceito do professor Evaristo de Moraes Filho, que é um dos especialistas, né, mais antigos, ó, o livro dele é de 68, da área trabalhista, ele diz, ó, rescisão unilateral do contrato de trabalho sem ônus nenhuma para nenhuma das partes. Ó. Então, a empresa demite sem pagar praticamente nada. A gente vai ver no final o que ela paga. Se tiver com o contrato em dia, sem dever nada, vai pagar só saldo de salário. Mas se não tiver em dia, tiver com uma férias atrasadas, paga essas férias, paga o 13º atrasado, né? Mas se tiver tudo em dia, sem nada atrasado, paga só os dias trabalhados. Então, por isso que não paga quase nada, né? Ó, como todo ato faltoso ou culposo, somente grave, tá? Que faça desaparecer a confiança e a boa-fé que deve entre eles existir, tornando assim impossível o prosseguimento da relação, tá? Então, justa causa será aplicada pelo empregador ao empregado quando ele cometer uma falta grave, uma infração grave, sendo essa a penalidade, na ordem da gravidade, a penalidade mais severa, pois ela põe fim a um contrato de trabalho, proporcionando ao empregado receber apenas as verbas já vencidas, ó, tais como saldo de salário, que são os dias que ele trabalhou no mês,
Depois, ó, se tiver 13º vencido, se tiver algo atrasado, tá? Depois, férias vencidas. Se não tiver nada vencido, ele só recebe os dias trabalhados, tá? Ó, então veja, às vezes a falta não é grave o suficiente, mas eu posso aplicar uma justa causa. Quando eu preparo a justa causa, é um grande exemplo a desídia. O cara já faltou várias vezes, eu puni esse cara com advertências. Continua faltando, eu pulei para a suspensão. Primeira, segunda, terceira e quarta, ele continua faltando. Então, nada mais justo do que a gente aplicar a justa causa por desídia. Tá? Então, veja que a falta não foi grave o suficiente, mas ele veio cometendo várias penalidades que a empresa veio punindo gradativamente até chegar numa justa causa. Regra geral, a justa causa ela deve ser provada, né, pela empresa. Então, por isso que a gente precisa preparar, e foi por isso que eu falei para vocês, esqueçam a advertência verbal. Então, é muito comum as empresas ser muito grandes. Então, nós precisamos orientar o pessoal, né, que trabalha na linha de frente, chamado de encarregados, aqueles caras que estão ali, né, gerindo lá os trabalhadores, que quando acontecer qualquer situação, eles não tomem uma atitude de imediato. Quando acontecer qualquer situação, eles entram em contato imediatamente com o RH, para o RH orientar o que deve ser feito. Porque, às vezes, ali no impulso, na raiva, o próprio cara já pune o empregado e pune de forma errada. E nós vamos verificar que, uma vez punido, você não pode trocar a punição, tá? Porque senão seria bis e idem e o empregado vai anular essa punição na justiça. Então, veja, o ideal é encarregado ter um link direto com o setor de RH, que de recursos humanos, que é o pessoal apto, né, com conhecimento suficiente para aplicar ali as penalidades naqueles empregados, tá? Então, vamos lá. Quem é que deve, né, provar a justa causa? Como nós falamos, a justa causa que deve ser provada pela empresa, né? Então, a empresa precisa se munir de provas robustas sobre o fato, para poder provar judicialmente quando esse empregado vem tentar anulação. Então, assim, eu já tenho muitos anos de advocacia, eu trabalho desde 2006 na área trabalhista, e eu já advoguei para alguns sindicatos, então eu já fiz muitas ações de anulação de justa causa. Então, eu sabendo que uma empresa não é organizada, por mais que o meu empregado tenha feito um ato gravíssimo, quando eu faço a petição inicial de anulação de justa causa, eu coloco bem assim, ó, o empregado não sabe o motivo por qual recebeu a justa causa. Ainda que ele saiba o motivo. Por quê? Porque cabe à empresa provar para o juiz judicialmente que aquele empregado agiu de forma equivocada e que a empresa aplicou a justa causa errada. E, às vezes, o RH não tem documentos. O RH não tem documentos, seja porque perdeu, seja porque não foi organizado, não sabe onde está, ou seja porque o encarregado lá não passou os documentos para poder, né, provar a justa causa. Quando eu falo documentos, eu falo num todo, uma foto, uma filmagem, etc. e tal. Muito cuidado com filmagem. Por que muito cuidado com filmagem para provar a justa causa? Porque hoje nós temos a tal da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. E essa LGPD, ela protege os dados normais e os dados sensíveis do empregado. Então, a filmagem, a imagem da pessoa deve ser resguardada. Então, quando você quer filmar um ambiente, você precisa colocar aquelas plaquinhas, sorria, você está sendo filmado, porque não pode ter câmeras escondidas. Tem que estar evidente que você está filmando o ambiente de trabalho. Se a sua empresa não tem, é bom que você faça essas placas, é barato, e aí você tem como produzir essas provas judicialmente, porque se você não tem essas placas, é provável que, se pegar um advogado que entenda de LGPD, ele vai conseguir invalidar aquela prova, porque é uma prova que foi uma câmera escondida, etc. e tal. Tá? Outra coisa, quando eu falo de filmagem, não pode, é pacífico, ter filmagens dentro de banheiro, vestiários, etc. e tal. Por qual motivo? Porque ali é um momento íntimo do empregado, né, junto às suas questões íntimas, né, de banho, de troca de uniforme, etc. E digo mais, tem decisões que proíbem até no próprio refeitório, porque também ali é o momento íntimo do empregado. Então, a câmera deve estar no local em que ele trabalha, filmando, sempre com sorria, estou sendo filmado, para poder não ter problema com a LGPD. Outro problema com câmera, todo mundo sabe que HD é muito caro, e as câmeras, quando gravam, elas consomem muito HD. Então, as empresas geralmente contratam aquelas câmeras em que o HD não é tão grande, que de dias em dias fica gravando por cima. Então, toda vez que acontecer uma situação
imediatamente o RH deve entrar em contato com o rapaz das câmeras, com o responsável, para poder ele cortar aquele pedaço que interessa da justa causa, né? Colocar num DVD, num pendrive, etc. e tal, e aí ser guardado dentro da pasta daquele empregado, porque se futuramente ele vier, né, tentar uma anulação de justa causa, você tem essa câmera. Quando você espera, não, será que ele vai entrar e você não faz essa gravação, dias após a nova filmagem atropelou aquela filmagem anterior e você perdeu aquele arquivo de tão importância que serve para comprovar a justa causa. Um outro ponto importante, geralmente o pessoal me liga, olha, Milton, eu quero aplicar a justa causa, o que a gente tem de provar tem testemunho. É muito arriscado o testemunho, porque hoje ela está na empresa, amanhã não está mais. E aí, o que ela ia depor contra a gente, ela já vai depor contra a gente. Aquela justa causa vai ser provavelmente anulada, porque nem sequer ela vai depor. Às vezes ela some, fica com raiva da empresa, não quer ir depor, e aí, ó, quem tem que provar aquela justa causa é o empregador. Então, se você não tem prova o suficiente, é melhor que você desligue esse empregado sem falar nada de justa causa, né? Sem justa causa, que o problema é menor. Mas se você tem como provar a justa causa, né? É interessante que você efetive a justa causa até mesmo para ser exemplo para os demais. Não que você possa externar isso, tá? Porque a justa causa não pode ser externada. Olha, fulano de tal, que serve de exemplo para você. Eu não posso externar isso, tá? Mas é fato, quando alguém pega uma justa causa, tem uma repercussão ali rapidamente na empresa, o pessoal quer saber por quê, etc e tal, e fica aquele burburinho. A própria chamada rádio peão, né, que a gente chama ali, o pessoal de chão de fábrica já se comunica e já sabe o que aconteceu, e aí, sem mesmo ninguém falar nada, eles vão se comunicando entre eles ali, vão supondo as coisas, e aí eu vejo o que acontece, já serve de exemplo, pô, não vou fazer isso porque o fulano pegou a justa causa, o emprego está tão difícil hoje, né? Então, é melhor manter na linha aqui, então é interessante isso. Então, o que eu quero passar para vocês? Justa causa é provada pela empresa. Então, a empresa tem que ter documentos, tem que ter testemunha, tem que ter imagem que comprova aquele tipo de ilícito. Se não tiver, não aplique a justa causa, porque você vai ter problemas judicialmente, tá? Então, está aqui alguns julgados do TST, justa causa, quem deve ser provada pela empresa. A anulação de justa causa em juízo gera danos morais? Vejam, o que é dano moral? É quando eu tenho um dano a um direito de personalidade, a imagem, né? Uma dor que ele sente, a angústia, a vergonha, etc. e tal. Isso chama-se dano moral, é um dano que você não tem como aferir em dinheiro, né? Você não tem como aferir. Por isso que o dano moral ele é arbitrado pelo juiz um valor que ele entende que é correto. Regra geral, o TST entende que a anulação da justa causa em juízo, ou seja, você aplicou uma justa causa, o empregado entrou com uma ação judicial e conseguiu anular ela em juízo, isso não gera o dano moral in re ipsa, ou seja, o que é esse dano moral in re ipsa? Pelo simples fato de ele anular a justa causa. Então, veja, o empregado precisa provar que com aquela aplicação de justa causa, ele teve violação do direito de personalidade. Se ele não teve essa violação do direito de personalidade, ele não vai ganhar aquele processo por dano moral. Então, regra geral, a simples aplicação da justa causa não gera dano moral. Mas veja que a empresa não pode externar para todo mundo que aplicou justa causa. Aplicou justa causa, fica calada, e é isso que ela deve fazer. Contudo, quando a justa causa for aplicada por atos de improbidade, coloquei aqui embaixo para vocês, há vários julgados do TST dizendo que não tem dano moral, né? No entanto, quando a justa causa for por ato de improbidade, que a gente vai estudar esse ato de improbidade, o que é ato de improbidade? Acusar o empregado de algum crime previsto no Código Penal. Então, quando for ato de improbidade, furto, apropriação indébita, etc., a simples anulação da justa causa já gera o dano moral in re ipsa, ou seja, ele nem precisa provar, é de tabela. Se ele pediu, ele vai ganhar. Então, cuidado ao aplicar a justa causa, né, por ato de improbidade, porque se eu não apliquei correto, se eu não tenho provas, ele vai anular facilmente na justiça e de tabela vai ganhar um dano moral para a empresa pagar para ele. Por mais que ele tenha cometido o ilícito, se tu não tem provas, esquece isso, tá?
Então, ó, a reversão da justa causa fundada em ato de improbidade, ó, não comprovado, constitui exercício manifestamente excessivo do direito potestativo do empregador, né, conforme previsto no artigo 189 do Código Civil, ou seja, 187 do Código Civil, ou seja, é ato abusivo. Se é ato abusivo, tem um dever de danizar e o dano é in re ipsa. O que é in re ipsa? Não precisa de prova. Basta comprovar que ele teve a justa causa e anular essa justa causa porque a empresa não conseguiu provar em juízo. Então, aqui embaixo eu coloco alguns julgados para vocês nesse sentido. Ó, julgado de 18 de 4 de 2022 e vai-se embora, né? Então, tem vários julgados aí, 2020, 2018, então é pacífico no TST, certo? Meus amigos, até aqui, alguma dúvida para a gente entrar nos elementos da justa causa? Me dá um ok aí no nosso grupo, tá? Que aí a gente vai se manifestando. Eu não abri aqui para vocês falarem, porque às vezes o pessoal fala e não consigo avançar na aula. Então, eu prefiro deixar dessa forma e no final a gente abre ali, né, 10, 15 minutinhos para vocês tirarem a dúvida de vocês sobre cada tema aí. Beleza? Então, podemos avançar? Me dá um ok aí que a gente já avança para os elementos da justa causa. Certo? Então, vamos, né, avançar. Beleza. O pessoal está falando aqui também no chat do WhatsApp, mas tem um chat aqui do nosso Zoom. Ó, elementos da justa causa. É aqui que muitas vezes o RH peca, né? Nos elementos da justa causa. Porque a justa causa é evidente, mas não basta só ter a penalidade de justa causa. Eu preciso cumprir todos os elementos que o TST exige para eu aplicar uma justa causa. Então, poucos advogados sabem disso, poucos, né, membros do RH sabem disso, porque é uma questão de muito entendimento jurisprudencial. Só quem estuda, de fato, os julgados do TST vai ter esse entendimento. E aí, se você pegar lá, né, um advogado mais espertinho, ele vai conseguir anular isso aí. Tá? Então, vamos lá. Dispensa por justa causa é a modalidade de extinção do contrato por falta obreira, ó, apta a quebrar a fidúcia necessária para a continuidade do vínculo empregatício. Portanto, para a sua caracterização, deve estar presente os seguintes requisitos concomitantemente. Não, concomitantemente. Olha lá, ó. A tipicidade da conduta. A conduta do empregado deve estar prevista na legislação trabalhista. E nós vamos verificar que o 482, que é o artigo principal que trata da justa causa, ele é um artigo muito plástico. Apesar dele ser lá antigo, de 1943, quando eu falo ato de improbidade, é um monte de coisa. Quando eu falo incontinência de conduta, é tudo ligado à moral sexual. Quando eu falo ao mau procedimento, é tudo ligado à moral em geral. Então, você consegue enquadrar muita coisa nesses dispositivos. Então, não é específico igual o Código Penal. Artigo 121, matar alguém. Aí todo mundo que matou vai entrar ali. Artigo 155, furto, roubo, sei lá. Então, aqui não. Aqui a gente chama de plasticidade, é muito plástico. Um item pode abarcar várias, né, situações, tá? Então, veja, tem que ter a autoria obreira da infração. Se eu não sei quem foi o autor do dano, eu não posso punir ninguém. Já vi várias empresas, quem estava no setor, 5 empregados, bora punir todo mundo. Não pode. Tu tens que saber quem foi a pessoa que causou o dano, né, para poder aplicar a justa causa. Então, não pode aplicar por suposição. Tu tem que ter a autoria correta, né? Ó, essa pessoa tem que agir com dolo ou com culpa, tá? Ainda, ó, nexo de causalidade, tem que ter uma ligação com o trabalho. O que ele faz fora da empresa não me interessa. Se não afetou o trabalho, o problema é dele. É muito comum, às vezes, eu receber mensagem, né, de RH, porque fulano de tal, meu irmão, a vida sexual do empregado, se não está influenciando na empresa, não interessa para ninguém. Não interessa. É muito comum as pessoas falarem, mas não interessa. Se não está influenciando no trabalho dele, na imagem da empresa, esquece isso. Tá? Esquece isso. Agora, se influenciar, aí é outros 500, tá? Ó, adequação e proporcionalidade. Quando a falta não for grave o suficiente, eu preciso adequar a justa causa, né, direitinho, preparar a justa causa. Aqui é um erro muito grave, ó. Imediaticidade. A gente vai estudar um por um desses, tá?
Imediaticidade. As empresas não fazem a punição de imediato dos empregados. Não fazem da punição, ocorreu o próximo. O que, que é? A ausência de perdão tácito. Se eu não punir imediatamente, eu estou perdoando o empregado, eu não posso punir mais. Tá? Singularidade da punição, ou seja, não ter o no bis idem. O que é o no bis idem? Eu não posso punir duas vezes o empregado pela mesma coisa. A gente vai estudar isso também. Caráter pedagógico do poder, né, disciplinar, aplicar as penalidades mais brandas até chegar a uma justa causa quando a falta não for grave o suficiente. Se você prestar atenção, tem um doisinho aqui, e lá na nossa nota de rodapé, nós temos o número de processo do TST que determina todos esses elementos para poder você aplicar a justa causa. Então, se você não tem esses elementos, eu aconselho a você a não aplicar a justa causa, porque o empregado vai anular a justa causa judicialmente de forma muito fácil, tá? Então, tem que ter um cuidado com isso aí, certo? Vamos estudar aqui os mais importantes, aonde o RH erra bastante, né, na aplicação da justa causa. Esses requisitos são eles, ó. Imediaticidade, como nós falamos. Veja, toda vez não é do momento que o empregado comete a falta, é do momento que o empregador tem conhecimento da falta cometida pelo empregado. Então, primeiro ponto, o empregado pode cometer uma falta agora e eu posso descobrir daqui a um mês. Tá? Um grande exemplo disso é que quando o empregado apresenta um atestado médico falso, rasurado, etc., você manda um ofício lá para o hospital às vezes demora 60 dias para te responder se é falso ou não. E aí, assim, ó, se você fosse aplicar a regra da falta cometida pelo empregado, eu não poderia mais aplicar a justa causa. Mas por que você pode? Porque não é da falta do empregado, e sim do conhecimento da falta do empregado. Então, quando aquele hospital, 30, 60 dias depois, responde teu ofício dizendo que o atestado médico é falso, naquele mesmo dia, você pode aplicar a punição do empregado, porque você está punindo de imediato. Eu não posso deixar passar dias. O ideal é conheceu a falta, pune. Nós vamos ver que tem julgados aqui que 3 dias depois o tribunal já não permitiu a aplicação de justa causa, porque houve um perdão tácito pela ausência de imediaticidade. Então, teve conhecimento, pune imediatamente, seja com advertência, seja com suspensão, seja com a justa causa. Eu não posso deixar para amanhã. Justa causa, eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, porque o amanhã já é tarde. Então, tem que punir de imediato. E aí vem aquele mesmo problema, a interlocução entre encarregado e RH. Às vezes acontece o problema, passa dias, aí o encarregado leva até o RH o problema, e aí não posso mais punir por justa causa. Até posso punir, mas se esse empregado vier judicialmente, ele tem uma grande chance de anular essa justa causa, porque eu demorei para punir e ocorreu o perdão tácito. Tá? E aí, o que eu faço, então? Aí tu pune o encarregado, aplica uma advertência nele, uma suspensão nele, por quê? Porque nessa situação, vocês precisam instruir que ele tem que passar imediatamente para o RH. Acontece que, às vezes, né, o erro foi na noite, na madrugada, o RH não funciona nesse horário. Mas pela manhã, no primeiro horário, ele precisa comunicar o RH tomar as providências cabíveis. Nunca deixar para amanhã o que ele pode fazer hoje, né, que no caso é a aplicação de justa causa, tá? Então, aí eu coloquei a doutrina de vários, né, professores, aí, ó, a professora Wólia Bonfim, que ela diz que a punição tem que ser atual, pois o transcurso de longo tempo entre a falta e a penalidade acarreta, ó, a presunção de perdão ou renúncia. O Maurício Godinho Delgado, que é um doutrinador bem renomado da área e é ministro do TST, ele entende da mesma forma, ó, a punição deve ser feita tão logo se tenha conhecimento da falta cometida. Não posso deixar para mais tarde, tá? E aí, em outro julgado, esse mesmo ministro, né, do TST, ele determinou umas regrinhas. Aí eu estabeleci aqui em grifado, negrito para a gente. Ó. Em primeiro lugar, tal prazo conta-se não exatamente do fato irregular ocorrido, mas do instante do seu conhecimento pelo empregador. Então, quando ele conheceu, tem que punir. Em segundo lugar, esse prazo pode ampliar ou reduzir-se em função de existência ou não de algum procedimento administrativo prévio. Hamilton, eu preciso fazer um procedimento administrativo prévio
para aplicar a justa causa? Regra, não. Por que não? Porque a determinação de procedimento administrativo, né, deve vir através de lei. Então, se não tem lei, eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, segundo o artigo 5º, né, inciso 2 da nossa Constituição Federal, que é o princípio da legalidade, tá? Também eu posso me obrigar, se eu colocar no contrato de trabalho do empregado, também eu posso me obrigar se eu colocar no regulamento da empresa, ou ainda se tiver determinação por convenção ou acordo coletivo de trabalho. Se não tiver nenhuma dessas situações, eu posso aplicar justa causa no empregado ou qualquer outra punição de imediato, sem procedimento administrativo disciplinar. Ah, mas eu quero fazer. Beleza. Esse mesmo ministro diz, beleza, tu quer fazer? Tu tem que julgar tudo no lapso de 30 dias. Tu tem que abrir o procedimento, dar chance de defesa, julgar o procedimento em 30 dias. Então, é corrido, tá? Então, até aconselho, se você não tem obrigação por nenhuma dessas normas, já aplique de imediato a justa causa, se você tem, né, provas suficientes de que aquele fato gera uma justa causa, tá? Então, tá aí que o próprio, né, ministro coloca 3 situações importantes para a gente. E aí eu coloquei alguns julgados aqui do próprio TST sobre justa causa. Todos eles são evidentes. Conhecer o fato, pune de imediato, não deixa para depois, tá? Até aqui, meus amigos, alguma dúvida sobre a punição de imediato? Então, já sabe que eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje na aplicação da justa causa, né? O amanhã pode ser tarde, tá? Podemos avançar um pouquinho mais? Certo? Então, ok aí que a gente já continua. Ok? Então, vamos lá. Perdão tácito, né? Perdão tácito. O perdão tácito está intimamente ligado com o anterior. Porque se você não punir de imediato, né? Se você não punir de imediato o empregado, deixar transpassar alguns dias, né? Você pode perfeitamente, né? Não punir mais o empregado, porque se você punir, ele vai anular na Justiça do Trabalho por um perdão tácito. Então, eu deixei passar uma semana, e eu até entendo, às vezes, a empresa, porque existem algumas profissões que não é fácil contratar o empregado, é escasso. Então, a empresa não pode parar, tem que ficar com aquele empregado, né, até conseguir uma nova pessoa. E só que aí, isso aí a justiça não perdoa, não quer saber, ela diz que o risco do negócio é do empregador. Ele que tem que se virar, tem que ter guardado os currículos lá, né, direitinho, porque na hora que acontecer um BO, tem alguém de imediato para substituir. Então, veja bem, nesse caso aqui, eu não posso deixar transpassar dias. Sob do erro, eu tenho que punir imediatamente. Se eu não punir imediatamente, ele vai conseguir anular a justa causa, ainda que ele tenha errado gravemente na empresa, né, sobre os fatos. Então, veja, tem aqui alguns julgados, ó, vou pegar um aqui do TST, que ele deixa bem claro isso, né? Vou voltar aqui, vamos lá, aqui, ó. Cadê? Tá travado aqui minha tela. Pronto, voltou. Aqui, ó. Ele coloca lá, ó, o teste de bafômetro foi realizado no dia 26/12 de 2012, tá? Ó, o empregado manteve suas atividades até o dia 28/12, normal, ó, né? Então, 2 dias ainda continuou trabalhando. A empresa retirou ele da escala de serviço e só aplicou a justa causa no dia 3/1. Então, o TST entendeu aqui que houve um perdão tácito, porque a empresa demorou, 5 dias, demorou para punir, 6 dias, né? Então, como demorou para punir, esquece, perdão tácito. Por mais que beber, né, seria uma falta grave, tá? Beber em serviço, mas ele não aplicou a justa causa porque a empresa demorou para punir aquele empregado. Então, está aqui um exemplo evidente que dias após o ocorrido, a empresa perdeu o processo no TST, ó, tá? No bis idem, dupla punição. Também tem muitos erros aqui, né, por parte das empresas. Até porque o RH fica vendido. Por que vendido? Porque, como eu disse, cabe ao encarregado, às vezes, punir de imediato sem passar para o RH. E quando ele passa para o RH, ele já tomou a providência que ele achou que era correto.
E o RH, como tem mais conhecimento de causa, verifica que aquele procedimento que ele tomou foi o errado, né? Porque caberia uma pena mais grave. Por exemplo, caberia justa causa e o cara deu uma advertência. Caberia justa causa e o cara deu uma suspensão de um dia. Esquece. Se já puniu o empregado, tu não pode punir pela segunda vez. Então, esse é o bis e idem. Tanto é que ele fala, no bis e idem, não punir duas vezes. Então, se você já puniu, você não pode punir pela segunda vez, tá? Então, é o erro aqui entre uma ligação entre o encarregado, né, e o RH. Então, tem que estar em sintonia os dois. Tem que estar em sintonia os dois, tá? Então, é muito importante aqui, tá? É muito importante aqui essa sintonia para não ter erro. Então, veja, a doutrina é pacífica, dizendo que não pode punir, renovar a punição pela mesma falta cometida pelo empregado. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica aí, né, que se puniu duas vezes, não tenha dúvida que vai ser anulado a justa causa, tá? Então, esse aqui também tem muitos erros no RH sobre o tema. Discriminação acontece algumas vezes no ambiente de trabalho. Então, geralmente, o RH me liga, olha, Milton, o pessoal brigou aqui, 2 empregados saíram no tapa. Daí eu falo, quem foi que começou? Por que que brigaram? Verifica se a agressão que o cara revidou foi uma legítima defesa. Se não for legítima defesa, manda os 2 embora para casa por justa causa. Por quê? Se eu punir um e não punir o outro, eu estou perdoando um, entre aspas, tacitamente, o outro não. Aí eu estou discriminando. Ah, eu apliquei uma advertência num e justa causa no outro, mas os dois que brigaram. Então, tem que punir os dois com a mesma situação. Isso acontece porque, às vezes, o cara que brigou é mais próximo do encarregado, o encarregado gosta dele, não gosta do outro, então aproveita para mandar embora um por justa causa, o outro só punir com alguns dias de suspensão. Não. Se não for legítima defesa, os que brigaram, os envolvidos, devem ser mandados embora por justa causa. Porque se eu não fiz isso, vai ter o quê? Discriminação. Tá? Mas nem sempre essa discriminação vai ocorrer. Por quê? Vou pegar um caso, né, que eu sempre digo nas minhas aulas, que foi um caso verídico. Eram 3 empregados, o empregado A, o empregado B e o empregado C. O empregado A estava no contrato de experiência de 90 dias. O empregado B já era funcionário efetivo, tinha 5 anos de empresa. O empregado C tinha cerca de 10 anos de empresa. Esse empregado A, ele já tinha 3 advertências por chegar atrasado, né? 3 suspensões também por chegar atrasado ou falta injustificada. Esse empregado B, ele só tinha uma advertência na vida dele, tá? E o empregado C, 0 punição. Então, um empregado exemplar até hoje. O que que aconteceu? Esses 3 empregados foram almoçar, saíram no horário de intervalo para almoço. E aí não é obrigado a ficar na empresa, optaram em sair da empresa. Perfeito, até aí tudo bem. Só que no horário da tarde, eles não voltaram mais, né? E a empresa achou estranho, o pessoal do RH começou a investigar e a rede social denunciou aqui uma falta deles. Por quê? Eles ficaram num bar, né, tomando a cervejinha deles lá e comendo o petisco deles, porque naquele dia à tarde tinha uma final de campeonato de futebol. Não lembro se era Champions League, alguma coisa assim, jogo muito importante para quem gosta de futebol. Só que isso não pode afetar o trabalho de ninguém. Então, veja, nesse caso aqui, todos fizeram a mesma falta, né? O mesmo ato ilegal, que foi faltar à tarde. Mas veja, para os 3, houve punição diferente. Para esse primeiro empregado, eu mandei aplicar a justa causa por desídia, por quê? Porque ele já vinha cometendo atos irregulares constantemente. Então, a desídia nele, porque ele já tinha 3 advertências, 3 suspensões e justa causa. O empregado B, eu mandei aplicar lá a segunda advertência, porque foi a segunda vez que ele fez esse ato irregular. E o empregado A, eu mandei aplicar a primeira advertência, porque ele nunca tinha faltado o serviço, ou chegado atrasado, ou saído mais cedo, ou não ter retornado ao trabalho. Então, veja que pela mesma falta não teve discriminação, por quê? Porque eu puxei a ficha funcional do empregado para poder punir. É coisa que o RH deve ter na mão, sempre, a ficha funcional do empregado para você ver
né, a vida funcional do empregado na empresa, se ele é um bom ou um péssimo funcionário. Tá? Então, é interessante isso aqui, né, até para provar que não tem discriminação. Mas agora, se a penalidade for grave o suficiente, não justifica você perdoar um e punir o outro que estava lá também cometendo a mesma falta. Se você faz isso, aquele que foi punido vai conseguir anular pela ausência, pela discriminação, porque tem que ter ausência de discriminação, tá? Gradação da penalidade, como nós vimos, ó. O caso aí em cima foi um exemplo específico. Tem que punir com advertências, depois com suspensões, toda vez que a falta que o empregado cometeu não é grave o suficiente. Isso ocorre muito, é pacífico na tal da desídia, né? É o desinteresse para o trabalho, desleixo, chegar atrasado, faltar sem justificativa, né? Sair mais cedo sem justificativa e autorização do chefe, né? Então, tem vários motivos para você aplicar ali a penalidade desídia. Mas a desídia, em regra, ela não é grave o suficiente para causar, né, um gravame. Tá? Pode ser que ela seja grave o suficiente, mas ela, né, na grande maioria das vezes, ela não é. Então, veja bem, a desídia precisa ser preparada. A justa causa por desídia precisa ser preparada. O que significa isso? Eu preciso aplicar advertências escritas sempre, suspensões, até chegar numa justa causa. Eu gosto de orientar as pessoas que eu advogo que aplique 4 advertências e depois 4 suspensões para poder chegar na justa causa. Toda vez que eu fiz isso, eu nunca vi nenhum juiz anular a justa causa. Pode ser que tenha algum juiz com entendimento diverso, mas é muito difícil, tá? Esse é um padrão, né, que a gente aplica aqui que vai dar certo, tá? Então, tá aí, tem que graduar a penalidade quando a pena não for grave o suficiente para aplicar a justa causa, certo? Ó, a exceção ocorre quando a falta é grave o suficiente. Uma agressão a um colega de trabalho, beber no ambiente de trabalho, apresentar um atestado médico falso, né? Furtar um ambiente de trabalho, desviar dinheiro do caixa da empresa. Então, tudo isso tem uma gravidade suficiente e eu posso, né, mandar embora por justa causa imediatamente, sem graduar nenhuma penalidade. Perfeito? Beleza? Outra situação, temos que ter uma questão de relação entre falta e trabalho. Se não tiver uma relação entre a falta e o trabalho, eu não posso punir o empregado por justa causa. Veja bem, teve 2 empregados que saíram, né, da empresa e foram jogar bola nesses clubes de futebol society. E lá nesse clube de futebol society, né, foi um pessoal da empresa, esses empregados estavam juntos. Na hora do futebol, ali no calor do futebol, eles se desentenderam e vieram às vias de fato, e foi uma agressão bem feia. Os 2 ficaram bem estourados ali da briga. Cada um foi na delegacia, fez seu boletim de ocorrência e tal, e cada um no dia seguinte apresentou para a empresa. A empresa queria aplicar justa causa nos 2, por agressão, etc. E tal. Eu falei, você não pode aplicar justa causa, porque a briga deles não tem nada a ver com o trabalho, não foi dentro da empresa, foi fora da empresa e não afetou nada a empresa. Tá? Então, veja, eu tenho que ter o tal do nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? É a ligação entre a conduta da pessoa irregular, no caso o empregado, com o trabalho, com o dano que ele vai causar no trabalho. Se não tivesse nexo de causalidade, tu não tem como aplicar a justa causa. Então, nesse caso aqui, né, por exemplo, tivemos um caso recente em que acho que foi um TRT, né, eu vi por esses dias agora, que o TRT aplicou, né, uma condenação por danos morais pesadas na empresa, porque a empresa desligou a empregada, porque ela foi na sua rede social, né, e expôs uma situação de política, e falando mal de um certo político, em que o dono da empresa é fã daquele político. Então, a empresa achou por bem desligar por esse motivo a empregada, né, e essa empregada, por incrível que pareça, era filha do dono. É por isso que o caso tomou uma repercussão muito grande, porque era filha do proprietário da empresa e ela acionou ele na justiça e ele foi obrigado a pagar uma boa indenização por dano moral, além, né, salvo engano, de anular ali a justa causa.
mas o dano moral eu lembro que foi bem gordo. Então, veja bem, por qual motivo? O que o empregado faz fora da empresa, se não está influenciando a empresa, não tem como eu aplicar nenhum tipo de punição. Tá? Agora, veja, né, como é que eu posso aplicar uma punição? Exemplo bem comum que já aconteceu nas empresas que eu advogo. Tem empresas que têm entrega, tem delivery, tem etc e tal, e o cara vai fazer a entrega com o uniforme da empresa. E esse motoqueiro, após fazer as entregas, após o horário de trabalho, ele resolveu ali, né, ganhar um extra fazendo um furtozinho aqui, um furtozinho ali, com pessoas em parada de ônibus. E ele estava com o uniforme da empresa. E para azar dele, para, né, graça da sociedade, ele acabou sendo preso pela polícia. E aí saiu estampado em tudo quanto é jornal, o cara preso, né, com a logomarca ali, né, funcionário da empresa X, pego fazendo, olha lá a imagem da empresa aparecendo de forma negativa ali. Veja, ele foi punido por justa causa por esse motivo. Não porque ele estava cometendo furto, mas porque o furto foi feito com o uniforme da empresa. Porque se ele não tivesse com o uniforme da empresa, eu não poderia aplicar a justa causa. Por quê? Porque o TST entende, de acordo com a lei trabalhista, que a gente vai verificar daqui a pouquinho, que a prisão do empregado cautelar não é motivo para justa causa. Eu tenho que suspender o contrato de trabalho dele. Ou seja, ele vai ficar preso sem receber salários. E eu só posso aplicar a justa causa se ao final do processo dele ele for condenado e ficar preso. Porque se ele tiver uma transação penal ou cumprir uma pena restritiva de direitos, né, que não é prisão, eu não posso aplicar a justa causa porque o ato dele não estava ligado com o trabalho. Tá? Então, muito interessante isso aqui. Eu tenho que entender que para eu aplicar a justa causa, tem que ter uma relação falta-trabalho. Se não tiver um nexo causal, né, eu não posso aplicar essa punição. Tá? A justa causa precisa de uma gravidade suficiente. Se não for grave a penalidade, eu preciso punir os empregados com punições leves, né, advertências, suspensões, até chegar numa justa causa. Mas se ela for grave o suficiente, um furto, uma agressão, um atestado médico falso, né, agora como está sendo evidenciado com a internet, né, hoje não é que aumentou, gente, é que sempre teve delinquente no ambiente de trabalho, só que nós não tínhamos o celular para gravar a todo instante há anos atrás. Hoje, qualquer pessoa tem acesso a um celular e o que você for fazer, praticamente você está vigiado. Você vive num Big Brother. Se não tiver uma câmera na rua, alguém tem uma câmera na mão para lhe filmar. Então, veja, passou a ser mais comum, né, descobrir no ambiente de trabalho o assédio sexual, a importunação sexual. Por quê? Porque hoje você tem as filmagens. Então, nesse caso, se for o caso de importunação sexual ou algum assédio sexual, você tem como aplicar a justa causa, porque esse fato é grave o suficiente, tá? Então, tem que ter cuidado com isso aí, certo? Então, se for uma gravidade suficiente, não tem conversa, é justa causa na hora. Agora, se não tiver uma gravidade, você vai precisar, né, punir esse empregado com as punições anteriores, tá? E aí eu coloquei vários julgados aqui, ó. É possível aplicar a justa causa por uma única conduta faltosa do trabalhador? Sim, ainda que essa conduta seja desidiosa, hein? A desídia, geralmente, ela exige a punição prévia até chegar na justa causa. Mas olha um caso que aconteceu numa empresa que eu dei um parecer pela justa causa. O empregado é um empregado que trabalha com as vendas, né, da empresa. Ele passa 24 horas acessando o e-mail corporativo da empresa, que é o e-mail dele, e lá chegam as propostas, contrapropostas, né? E a empresa trabalhou por anos para fechar um contrato com uma outra empresa aqui, que era o valor de R$ 80 mil mensal, e esse seria o maior contrato da empresa, e anos que o dono vem tentando pegar esse contrato. No dia que a empresa lá aceita a proposta de 80 mil e manda no e-mail corporativo que ele toma conta, ele não vê esse e-mail, acaba o prazo, e a empresa, né, que seria lá, né, a contratante acaba contratando outra. E aí, como os proprietários têm uma relação de amizade, ele falou, pô, bicho, tu não aceitou minha proposta? Ele falou, como não aceitei? Tu nem mandou? Ele falou, mandei, pô. Mandei lá para o e-mail que você me indicou, mas não houve resposta, e como eu estava precisando com uma certa urgência, eu acabei contratando outra empresa pelo mesmo valor. Aí, quando foram verificar, de fato, o e-mail estava na caixa de e-mail, e aquele empregado que tinha a única função de cuidar dos e-mails para verificar a proposta e repassar lá, né, para o setor responsável, ele não tinha visto isso.
Então, ali, ó, uma única conduta faltosa, como ele causou um grave dano para a empresa, perdeu muito dinheiro com isso, o que acontece? Né, nós optamos por aplicar a justa causa nesse empregado, e esse empregado, né, saiu. E ele tentou, posteriormente, na justiça, anular essa justa causa e não conseguiu, porque o juiz e o tribunal entenderam que tinha uma gravidade suficiente. Tá? E aí, com isso, coloco para vocês aí um julgado do TST, né, de 2018, que ele entende que pode ser aplicado por um único ato faltoso, desde que ele seja grave o suficiente. O empregador tem um bom prejuízo com isso, tá? Comunicação do motivo da justa causa. Então, motivo da justa causa. Eu preciso comunicar ao empregado. Tá? No direito do trabalho, se você for pegar a CLT, mais precisamente, eu acho que é o 477A ou 477B, alguma coisa assim, que ele fala das dispensas plurimas, coletivas e individuais. Ele diz que, regra geral, eu não preciso motivar, né? Regra geral, não precisa motivação. Não precisa motivação. Certo? Contudo, como é um caso de justa causa, eu preciso motivar e preciso indicar na lei, né, aonde se enquadra. Aonde se enquadra a justa causa. Então, 482 tem lá a grande maioria dos itens da justa causa. Você vai verificar se é um ato de improbidade, se é uma incontinência de conduta, se é um mau procedimento, se é uma concorrência desleal com o empregador, se é uma bebida no ambiente de trabalho, se é uma prisão do empregado, se é um abandono de emprego, se é desídia, se é perder a habilitação profissional, etc, etc, etc. Então, você vai colocar lá um enquadramento legal e, entre parênteses, você coloca a conduta que ele fez. Olha, apresentou um atestado médico falso, agrediu um colega de trabalho, praticou atos pornográficos no ambiente de trabalho, e você vai embora ali especificando, mas eu tenho que fazer. Diferente quando eu falo assim, olha, meu amigo, você pode passar no RH que a gente não tem mais interesse no seu serviço, ou seja, eu estou desligando sem justa causa. Ali eu não preciso motivar, porque o Brasil não exige motivação nesse ato, mas ele exige a motivação na justa causa. Então, quando for justa causa, eu preciso motivar o ato, para não ter problema depois na justiça, tá? Então, tá aí alguns julgados. Beleza? Sindicância, eu preciso? Nós já falamos que não. Eu não sou obrigado a fazer uma sindicância, um procedimento administrativo disciplinar. Tá? Eu posso perfeitamente punir o empregado, né, sem esse procedimento. Contudo, se eu estou obrigado por convenção coletiva, por acordo coletivo, por regulamento empresarial, por contrato de trabalho, eu sou obrigado a fazer o procedimento administrativo disciplinar ou a sindicância. Se eu não fizer, a punição que eu apliquei no empregado, ela é nula, e provavelmente esse empregado vai conseguir, se for uma justa causa, ser reintegrado na empresa. Então, veja se a sua empresa exige, se tem um regulamento, se tem um contrato de trabalho formalizado com o empregado, ou se tem convenção, acordo coletivo. Se não tiver, o RH pode de imediato aplicar a justa causa por aquela conduta faltosa. Se não tiver, se tiver a obrigação de fazer, eu não posso aplicar a justa causa de imediato. Eu tenho que abrir um procedimento, dar chance de contraditório ao empregado, para ele se explicar o que aconteceu, e depois eu vou fazer a punição, um parecer pela justa causa por RH, né, aplicar a justa causa. Então, está aqui alguns julgados nesse sentido, que não há necessidade de ter o procedimento, mas se tiver a necessidade, você tem que cumprir o procedimento, tá? Ó, exceção, se tiver em convenção coletiva, regulamento empresarial, acordo coletivo, né, contrato de trabalho, aí você precisa fazer o processo administrativo disciplinar. Olha o que diz o TST aqui, ó. Nula é a punição de empregado se não precedida de inquérito ou sindicância internos a que se obrigou a empresa por norma regulamentar. Então, a empresa que se obrigou por norma regulamentar tem que fazer, né, o regulamento. Se não fez, ó, nula é a punição. Qual é a consequência disso? Pedido de reintegração, e ele vai ganhar o processo.
Se for uma suspensão, anulação da suspensão, e tu vai ter que pagar os dias da suspensão para ele. Tem que ter muito cuidado com isso quando for aplicar para verificar se tem ou não essa determinação. Então, tem aqui alguns julgados nesse sentido do TST. Se eu tiver a sindicância, o que eu tenho que fazer? Ó? Geralmente, o prazo é previsto, né, na sindicância que criou a obrigação do procedimento, seja procedimento interno, seja convenção coletiva, seja acordo coletivo, lá vai ter o prazo. Mas nós vimos que o próprio TST, por meio do julgamento do ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, ele colocou no julgamento que deve ser feito num prazo máximo, tudo isso de 30 dias, porque isso aqui é razoável. Então, inclusive, ó, eu trago aqui embaixo, novamente, aquela decisão dele que ele fala de 30 dias. Então, veja, o que eu tenho que fazer em 30 dias? Fazer a abertura do procedimento, deixar a pessoa se defender, ó, apresentação de defesa, ó, ausência de defesa em procedimento administrativo instaurado para a aprovação de justa causa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, e seja nulidade absoluta do procedimento. Tem que colher as provas e depois tem que dar a decisão, passar para o RH e o RH aplicar a justa causa. Tudo isso em quantos dias? 30 dias. Tá? Então, o RH tem que correr ali em 30 dias para poder fazer esse procedimento. Ok? Mas, em regra, não é necessário. Tá? Justa causas no caso ali de suspensão do contrato. Veja, eu não posso demitir o empregado em regra quando o contrato de trabalho dele está suspenso, como, por exemplo, quando ele é afastado para receber um benefício de incapacidade temporária do INSS, o antigo auxílio-doença. Eu não posso mandar ele embora nesse caso. Por que eu não posso mandar ele embora? Porque a lei, o artigo 471 da CLT, ele garante o retorno ao trabalho. Então, regra geral, durante o período de afastamento, eu não posso mandar o empregado embora por justa causa. Regra geral. Só que aí o TST, ele vem permitindo a justa causa durante o período de afastamento, quando o empregado comete a falta antes do afastamento e só durante o afastamento que a empresa toma conhecimento. E como ela tem que punir de imediato, ela tem que aplicar a justa causa neste exato momento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Teve uma empresa em que ela me contratou para acompanhar uma sindicância, porque estava tendo desvio de dinheiro do caixa da empresa. E era alguém do financeiro, só que ninguém sabia quem era do financeiro, que tinham 10 pessoas trabalhando lá. Não tem como acusar alguém. O que aconteceu? No caso aí, a empresa contratou aquelas empresas de auditoria, as empresas de auditoria foi verificando computador por computador, e-mails enviados, etc. e tal, transferência de conta, para poder achar quem era que estava desviando dinheiro da empresa, e era um bom dinheiro. E aí uma empregada, né, acho que já sabendo que ela ia ser descoberta em decorrência dessa auditoria, ela conseguiu um atestado de psiquiatra dizendo que ela estava com problema ali de depressão, etc. e tal, e que ela precisava se afastar pelo trabalho. Então, o cara pediu lá um atestado dela de 60 dias, todos vocês sabem que depois do 15º dia ela vai para o INSS para receber o benefício previdenciário. Então, ela conseguiu o afastamento dela, e aí, bingo, né? Depois que ela se afastou, ficou até mais fácil, pegaram o computador dela, fizeram a auditoria, né? E aí, o que aconteceu? Descobriram que era dela, né? Que estava desviando os dinheiros. O que acontece? Nesse período de afastamento, eu aconselhei ela, né, a empresa, a aplicar de imediato a justa causa nessa funcionária, porque o fato foi anterior ao afastamento. Então, é perfeitamente válido, segundo o TST, a aplicação de justa causa quando o empregado está afastado pelo INSS por fatos anteriores, né, ao afastamento do empregado. Tá? Então, no caso aqui, nós temos alguns julgados, gente. Temos alguns julgados, né, que falam sobre isso aí. Então, tem muitos julgados. Se você for pesquisar, tem muito mais julgados. Eu não coloquei para a gente não alongar aqui. Beleza? Então, nesse exato momento, nós vamos entrar aqui nas hipóteses de justa causa. A primeira hipótese que é trazida pelo artigo 482 da CLT é o ato de improbidade, onde ele diz lá, ó, constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, ato de improbidade. O que é ato de improbidade? Né? Vou pegar aqui o conceito da professora Vólia Bonfim,
que ela traz as duas correntes, tanto a corrente objetiva, né, que é a corrente adotada por Maurício Godinho Delgado, que é essa aqui, quanto a corrente subjetiva, que é adotada por outra parte da doutrina. Ela diz o seguinte, ó, entende a improbidade como atos praticados contra o patrimônio da empresa ou de terceiros. Então, lesão a patrimônio, dano material, né? Dano material. O ato do empregado, né, deu ali, ocasionou lesão a patrimônio da empresa ou de terceiros. Já a corrente subjetiva, ato de improbidade é todo ato de desonestidade, ato contrário aos bons costumes, à moral, à lei. E aí você tem um monte de doutrinador famoso aí falando sobre isso, né? Délio Maranhão, Wólia Bonfim, Sérgio Pinto Martins, que é o novo ministro do TST nomeado mês retrasado, Lamarca, Russomano, Alice Monteiro de Barros, Saad, Susequinde, várias pessoas de renome da área trabalhista. Essa corrente entende de forma mais ampla, no sentido de que a improbidade não se restringe à lesão ao patrimônio da empresa, podendo ser também um ato desonesto, né, dotado de gravidade. Então, essa é a corrente que mais se aplica no dia a dia, porque ela é mais ampla. Então, vamos lá. Pegamos aqui os exemplos de improbidade. Ó. Furto no ambiente de trabalho. Acontece bastante. Furto de celular, furto de objetos pequenos, furto da própria empresa, de próprios equipamentos da empresa. E aí a gente entra aqui num ponto importante. Para evitar o furto, eu posso fazer revista íntima? Revista em pessoas? Ó, o TST entende que não. Bem como a lei, no artigo 373-A da CLT, também entende que não. Apesar desse artigo falar das mulheres, ele é aplicado analogicamente aos homens, porque homens e mulheres são iguais perante a lei, segundo a Constituição Federal. Então, nesse caso aqui, veja, né, vai ser aplicado tanto ao homem quanto à mulher a proibição de revista íntima, revista em pessoas. O que pode ser feito é a revista em pertences. Pode a revista em pertences. Tá? Em pertences. Desde que seja feita de forma impessoal, não pode ser só na mesma pessoa todo dia, se um passa, todos vão passar, ou então de forma aleatória, sorteio, tá? E também não pode ser de modo vexatório, não pode jogar as coisas da pessoa no chão, na mesa, para olhar, não. Tem que ser moderado. Aí não tem dano moral, porque está dentro do poder diretivo. Mas a revista em pessoas, essa é proibida, né? Não posso fazer, porque se eu fizer, gera automaticamente o dano moral in re ipsa, independe de prova. Basta provar que teve a revista no empregado, tá? Então, furto, tá? No ambiente de trabalho, é aquele que eu vou subtrair uma coisa de alguém sem violação, né? Sem ameaça ali, o uso de força, tá? Se for anulado, lembra que tem uma, né, anula a justa causa e o empregado ganha também um dano moral ali, tá? Então, para evitar o furto, eu posso colocar câmera no ambiente de trabalho, eu posso fazer revista em pertences, como eu já expliquei aqui para vocês, tá? Então, tem aí, ó, vários julgados sobre furto, né? A apropriação indébita. A pessoa ficou com uma coisa que não é dela, né? Então, se apropriou indevidamente de alguma situação, de algum objeto. Isso também gera uma justa causa por ato de improbidade, porque é crime segundo o Código Penal, tá? Então, a apropriação indébita também gera o ato de justa causa por improbidade. Não executar a tarefa e dar baixa na ordem de serviço. Olha aqui a pilantragem, ó. O cara não executou a tarefa, mas mesmo assim ele deu baixa na nota de serviço, isso gera um prejuízo para a empresa, dependendo do valor, tem uma gravidade suficiente que você pode aplicar aqui uma justa causa, né? Eu lembro uma vez de umas empresas uma empresa que eu advogo, né? O empregado deu baixa na mercadoria, ele deveria colocar no caminhão para ir para uma outra cidade, né? Constatou lá no documento que ele tinha encaminhado,
E só descobriram quando chegaram lá na outra cidade que ele não carregou o caminhão com as mercadorias. E aí, olha o prejuízo enorme, olha a imagem da empresa perante o cliente que estava esperando por 20, 30 dias daquela mercadoria e não chegou lá. Né? Então, esse empregado foi demitido por justa causa nesse caso. Ó, fazer entrega de mercadoria da empresa a terceiros sem que tenha havido a respectiva venda ou qualquer autorização. Então, acontece às vezes, né, de um empregado passar a mercadoria sem venda para a empresa, né? Isso aí também é uma atitude grave, né, que gera uma justa causa. Apresentação de atestado médico falso, tá? Quando for atestado médico falso, tá? Tem muitas empresas, na verdade, quase todas erram. Ó, veja bem, é muito comum, tá? O empregado negar, às vezes, que entregou aquele atestado para o RH. E aí, como o ônus da prova é da empresa, complica um pouco provar depois. Então, o que que eu faço? O que que eu falo para o pessoal que me consulta fazer? Toda vez que o empregado for entregar um atestado, tá? Você pede para ele dar um recebido ali no verso do atestado, assina o pessoal do RH com a data e assina ele com a data de entrega, tá? Para depois ele falar, não, não fui eu que entreguei esse atestado aí, não, né? E aí a empresa não conseguir provar. Então, é ideal que você ou tire uma cópia e pegue um recebido tanto do RH quanto dele, ou no verso ali do original mesmo. Mas eu não gosto de fazer no original, porque às vezes o juiz entende que isso é uma rasura. Então, é melhor você tirar uma cópia desse original, né? Fazer um recebido e dar um para ele e um para você. Eu sei que dá um trabalho a mais, né? Mas é muito mais seguro, porque se ele pegar um advogado esperto e falar, não, a gente nunca entregou esse atestado, a empresa não tem como provar, porque como é que ela vai provar se ela não tem um recebido? Né? Então, é ideal que se faça dessa forma, tá bom? Então, atestado médico falso, né? Gera justa causa para o ato de improbidade. Atestado médico rasurado também gera justa causa para o ato de improbidade. Mas esses dois casos, o atestado médico em si, falso ou rasurado, também é motivo de justa causa por mau procedimento. Então, também é justa causa por mau procedimento, que é o próximo item que a gente vai verificar, né? Ó, adulteração de dados de cliente. Também aqui a jurisprudência, o TRT 18, manteve a justa causa. A prova demonstrou que o reclamante adulterou dados de cliente da reclamada para oferir comissões maiores decorrentes de empréstimos mais altos. O prejuízo que ela deu ali, né, para a empresa e a imagem da empresa com o cliente. Então, justa causa de imediato. Ação desonesta para obter, ó, vantagem. Então, aqui uma ação desonesta, o TRT da terceira região também entendeu ali que é ato de improbidade. Uso de CNH falsa ou adulterada. A empresa descobriu que o empregado utilizava uma CNH falsa ou adulterada. Nesse caso aí também cabe a aplicação da justa causa, tá, gente? Próximo item, continência de conduta e mau procedimento. Bom, como já falei para vocês, ó, a incontinência de conduta é tudo que for ligado à moral sexual, né? O mau procedimento é tudo que for ligado à moral em geral, sem o sexo. Então, vamos lá. Moral sexual. O empregado assediar sexualmente uma funcionária ou a funcionária assediar o empregado. Tá? Veja que o assédio ele é do chefe para o inferior, do inferior para o chefe, que não é muito comum acontecer, ou entre colegas de trabalho. Tá? O que mais acontece é do chefe para o inferior. E também, em segundo plano, entre colegas de trabalho, isso não pode acontecer. Tá? Então, veja, o assédio sexual, a importunação sexual, né? Passar e-mail pornográfico através de e-mail corporativo da empresa, isso não pode. Tudo que envolver a moral sexual, você vai aplicar a justa causa por incontinência de conduta. Já quando for contra a moral em geral, você vai aplicar a justa causa por mau procedimento. Por exemplo, né, não está utilizando o equipamento de proteção individual,
aí você vai punir por mau procedimento, lembrando que vai começar com as penas mais brandas até chegar numa justa causa, né? O empregado que está fumando em local de trabalho proibido, que tem aquelas plaquinhas proibido fumar, o empregado que está utilizando o celular na hora de trabalho, você vai aplicar por mau procedimento. O empregado que pichou as paredes da empresa, mau procedimento. O empregado que saiu sem, né, permissão da empresa para dirigir o carro, né, da empresa. Então, também ali é mau procedimento. Então, tem várias situações, né, de mau procedimento, e como eu disse, é uma questão muito plástica, né? Então, nesse caso ali, nós podemos aplicar a justa causa ou, se não for grave o suficiente, começar punindo com as, né, punições mais brandas. Advertência, lembrando, sempre escrita, suspensões até chegar numa justa causa. Tá? O que você mais vai encontrar por aí é a aplicação de justa causa por mau procedimento, porque, como eu disse, mau procedimento você consegue encaixar muita coisa nele, né? Então, coloquei aí algum pessoal da doutrina, né, falando, ó, a questão do assédio sexual, que é crime segundo o Código Penal no 216A, né? Temos aí, ó, trocas de e-mails pornográficos, assédio, ó, né, moral, então tem muitas situações. Já o mau procedimento, ó, temos dirigir sem habilitação, utilizar drogas no ambiente de trabalho ou ali traficar, pichar paredes, danificar equipamentos, aí tem usar a ausência de EPI, tem várias situações aqui, você vai conseguir, né, enquadrar muita coisa em mau procedimento. Tem aqui alguns julgados sobre o mau procedimento. Negociação habitual em serviço ou em ato de concorrente contra o empregador. Aqui nesse item, nós temos duas justas causas sobre negociação habitual. Uma delas é quando o empregado faz vendas dentro do ambiente de trabalho, ainda que não seja um ato de concorrência do empregador. Imagina ali a pessoa trabalhando no distrito, chão de fábrica, linha de produção mesmo, e aí, na hora do trabalho dela, para todo mundo ali para ela vender as coisinhas da Avon, de lá, Boticário, Jequiti, aquelas revestinhas que as pessoas vendem ali, cosméticos. Ela pode vender, mas não no horário de trabalho, não dentro da empresa. Mas veja que isso não dá um motivo para aplicar a justa causa de imediato. O ideal ali é que aplique uma suspensão, aplique a advertência, para que ela não faça isso novamente, já que vai parar a linha de produção e a empresa vai ter um prejuízo. Mas a segunda situação gera a justa causa de imediato, porque a segunda situação, gente, é ato de concorrência com o empregador. Né? Por exemplo, é um caso mais típico de todos, né? Eu contratei uma vez uma empresa de limpeza de ar-condicionado, e aí o que aconteceu? O rapaz limpou tudo lá em casa, né, os ar-condicionados, no sábado pela manhã, e aí ele falou assim, doutor, aqui eu limpei 4 ar-condicionados, né, a equipe limpou 4 ar-condicionados, e foi cobrado aqui 220, nem lembro, por cada ar-condicionado, mas se o senhor quiser, eu faço por fora por 180. Então, sábado à tarde eu estou livre, domingo também. Aí eu falei, meu amigo, não dá e tal, porque, né, aqui no condomínio só pode entrar até meio-dia de sábado, durante a semana eu não consigo. Ele, também de consciência de semana eu estou trabalhando, mas se eu quiser, a gente consegue fazer aí eu por fora, e mais barato. Veja, é um ato de concorrência contra o empregador. Então, nesse caso, eu posso, pelo único ato, já aplicar a justa causa, porque ele não é autorizado a fazer isso, gente. Tá? Então, ele não pode, porque ele está pegando os clientes do empregador dele. Se ele faz para terceiros no final de semana, sem ser cliente do empregador dele, aí ótimo, não tem problema nenhum. Mas aqui ele está se oferecendo para cliente do empregador. A mesma coisa foi um caso de fotógrafo, né? Para fazer uma festa de aniversário, o fotógrafo cobrou X reais, né, com a equipe dele. Daí o cara pegou o contato do cliente, do fotógrafo, da equipe dele lá, foi por trás e falou, olha, se o senhor quiser, eu faço a festa pela metade do preço, a gente entrega as mesmas fotos, porque quem vai fazer as fotos sou eu. Só que lá ele vai me contratar, eu vou fazer e ele vai ganhar o dele em cima. Aqui não, já faço direto, já passo só o meu preço para o senhor, se eu tiro dele. Então, veja, ele é funcionário de carteira assinada e está em ato de concorrência com o cliente do empregador. Então, nesse caso aí, é justa causa de imediato, tá? Então, é isso que vem dizendo aqui a doutrina e a jurisprudência sobre o tema. Então, primeira e segunda situação. Condenação criminal, como nós falamos, ó, a condenação criminal, por si só, ela não é motivo, tá, para uma justa causa. Então, primeiro ponto, quando o empregado é preso,
eu não posso aplicar a justa causa. Quando o empregado é preso, eu tenho que suspender o contrato de trabalho dele, conforme prevê o artigo 131 da CLT. Ó. Não será consignada a falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior a ausência do empregado. Item 5, ó. Durante a suspensão preventiva, para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando forem pronunciado ou absolvido. Então, fica suspenso o contrato de trabalho quando ele é preso por algum crime que ele cometeu fora do ambiente de trabalho. Então, veja bem que eu não posso punir de imediato. Pois bem, quando é que eu posso punir? Quando o processo criminal dele terminou e, ao final do processo, ele precisa ficar preso ainda. Aí eu posso aplicar a justa causa, mesmo não sendo por ato na empresa. Mas veja, se ele matou alguém na empresa, que Deus me livre, é de imediato a justa causa. Crime dentro da empresa é justa causa. Ah, ele foi pego ali traficando na empresa, é justa causa de imediato. Né? Qualquer crime que ele for pego praticando dentro da empresa é justa causa de imediato. Ah, ele estava vendendo o jogo do bicho, justa causa de imediato, porque o jogo do bicho não é permitido, segundo o Código de Contravenção Penal. Então, nesse caso aqui, né, nós temos a justa causa de imediato, porque o crime foi dentro do ambiente de trabalho. Agora, quando o crime é fora do ambiente de trabalho, né, eu preciso primeiro suspender o empregado, esperar o final do processo e verificar se ele vai se manter preso. Por quê? Se ele for condenado ou tiver, né, alguma suspensão da execução da pena, né, uma transação penal, por exemplo, em que ele não vai ficar preso, eu não posso aplicar a justa causa. Tá certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Porque é muito comum ter muitas perguntas sobre isso, e o pessoal já perguntando, ó, né? Eu posso aplicar a justa causa? Ele foi preso? Não. Tu tens que suspender o contrato de trabalho primeiro, para depois esperar o trâmite final para aplicar a justa causa, se ele ficar preso. Tem um julgado nesse sentido aqui, ó. Depois, quem quiser, faz uma leitura, inclusive, é um julgado do TST de 2018, né? Ó, outro de 2017 do TST, esse aqui também de 2017, então, por incrível que pareça, o TST, esse 2013, já decidiu bastante sobre o tema, tá? Então, um tema que chega bastante lá. Aqui temos decisões, né, do TRT da 10ª região, também em 2005, falando sobre o mesmo tema. Mas temos uma decisão em sentido contrário. Veja que ela é minoritária, mas tem. Sempre no direito tem alguém que está contrário, né? E essa decisão é do próprio TST de 2020, ó, né? Então, é mais superior do que as outras, tá? Então, a rescisão do contrato de trabalho, eu preciso ter o quê? Ó? 2 requisitos. Sentença condenatória com trânsito em julgado, já foi fim do processo em que ele não consegue mais apresentar nenhum tipo de recurso, e inexistência de suspensão da execução da pena, porque ele tem que se manter preso. Mantendo preso, aí eu estou apto a aplicar a justa causa, ainda que o crime não tenha sido cometido na minha empresa, tá? O outro ponto que nós temos aqui é a desídia, né? A desídia, certo? Ela é uma questão muito interessante, porque é uma das justas causas mais aplicadas no ambiente de trabalho aos empregados. A desídia é o desinteresse para o trabalho. Então, vejamos aqui, ó, se nós formos no dicionário, o que é desídia? É sinônimo de preguiça, ausência de força, de estímulo para agir, inércia, desleixo, falta de cuidado, atenção e etc. Então, o empregado ele pode ser desidioso por N motivos, por deixar de bater meta, não é uma meta abusiva, né? O empregado que chega atrasado, o empregado que sai antes do horário sem justificativa do chefe, o empregado que falta sem justificativa. Então, nesses casos, eu posso aplicar a justa causa por desídia. Mas qual é o grande erro na desídia? É que a desídia, eu preciso fazer o quê, minha gente? Eu preciso, né, no caso aqui, ó, eu preciso preparar a desídia. Né? Eu preciso preparar a desídia. Se eu não preparei a desídia, eu não vou conseguir ganhar um processo. Então, aqui, o que eu digo? Já falei lá no início, ó, preparar. Geralmente, eu aplico 4 advertências escritas e 4 suspensões pelo ato de desídia. Aí, após isso, quando ele errar novamente, eu posso aplicar a justa causa, que dificilmente algum juiz vai anular. Tá? Então, é dessa forma. Então, vamos lá. Ó.
Pegando aqui a doutrina, o que eles falam de desídio? Desídio é o desleixo, é o descuro, indolência, negligência, omissão, incúria, desatenção, indiferença, desinteresse, relaxamento, falta de exação no cumprimento do dever, má vontade. Tá? Nesse mesmo sentido, o professor Maurício Goldinho Delgado escreve sobre a desídia, né, que é ministro do TST. Então, no caso aqui, gente, tá, a desídia tem que ter um cuidado, porque é a justa causa, uma das justas causas mais aplicadas e também uma das mais anuladas na justiça, porque a gente não obedece aquela gradação, né, gradação da penalidade, com advertência e com suspensões. Então, veja que eu falei lá atrás, no exemplo, né, que o empregado foi desidioso e perdeu lá um e-mail que valeu um bom dinheiro para a empresa. Ali eu já posso aplicar, naquele caso, pela gravidade, pelo prejuízo em que ele causou à empresa, né, uma justa causa por desídia, que era a função dele só acompanhar os e-mails, ele não acompanhou. Né? Não foi nem para o spam para ele falar alguma coisa, foi para o e-mail mesmo, ele passou batido, um e-mail tão importante. Né? Então, veja, a desídia tem vários lugares aí. Né? Então, o grande problema na desídia é você preparar a desídia, a justa causa de desídia, punindo anteriormente o empregado. Tá? Então, está aí vários julgados sobre desídia, para depois, quem quiser, fazer uma leitura. Embriaguez é o próximo item. O que eu tenho que saber como embriaguezamento, tá? Ó, a embriaguez tem duas formas. Duas formas. A embriaguez habitual. Ó, a embriaguez habitual ou em serviço. Essa aqui, habitual, não cabe mais justa causa, tá? Não cabe mais a justa causa. Não cabe mais a justa causa. Por quê? Porque isso aqui hoje é considerado uma doença. E doença eu não aplico justa causa. Doença tem que fazer o empregado se tratar da justa causa. Tá? Então, aqui, a embriaguez habitual, aquele que bebe todo dia constantemente, ele precisa procurar um tratamento médico. Então, o RH deve encaminhar ele para o médico da empresa. O médico da empresa deve solicitar o afastamento dele do trabalho por mais de 15 dias. Daí ele vai ao INSS e procura um tratamento médico para se curar daquele problema de saúde. Inclusive, ó, temos o CID, hoje é o CID-F 10.2, né? CID-F 10.2. Uma pergunta interessante aqui. Eu posso recusar o atestado médico pela ausência de CID? Não. Não pode ser recusado pela ausência de CID, tá? Inclusive, tem problemas seríssimos sobre isso na justiça. Depois a gente pode marcar uma próxima aula aí para a gente falar de atestado médico, tá? Então, veja, o próprio TST aí, ó, ele vem com muitas decisões dizendo que se for embriaguez habitual, eu não posso, né, demitir aquele empregado. Mas eu sou teimoso, a empresa é minha, eu vou demitir a si mesmo. Olha aqui o problema. Gera uma dispensa discriminatória. E a dispensa discriminatória, segundo a lei, né, 9.029, de 95, no artigo 4º, ela diz que o empregado tem direito a três coisas. Esses dois aqui, ó, ele que vai escolher. Qual é? Reintegrar ao serviço ou salários em dobro, 2 vezes mais. Ou reintegra, ou a empresa paga salários em dobro até o dia da sentença que supostamente mandaria reintegrar. Então, fica caríssimo para a empresa. Além disso, tem um dano moral in re ipsa, ou seja, não precisa de prova. Dano moral. Tá? Então, tem que ter muito cuidado para não demitir errado. Ah, mas eu quero, a empresa é minha, mas depois tu vai, né, ter uma consequência grave na justiça. Então, ou vai integrar o empregado, ou se o empregado pegar um advogado mais espertinho, o advogado, em vez de pedir a reintegração, ele pede salários em dobro, do dia que ele foi demitido até a sentença que determinaria a reintegração. Então, às vezes, demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, para ter a sentença. O que acontece? São 3 anos de salário dobrado, então fica caro para o empregador. A lei diz que é a opção do empregado escolher o que ele quer, tá? Então, cuidado ao demitir aí, não faça uma demissão de empregado, então, é pacífico, ó, dispensa discriminatória, de empregado que é dependente químico do álcool, tá? Então, tá aí vários julgados do TST.
Já a embriaguez em serviço, e esse aqui vai ser o nosso último ponto da aula de hoje, a gente termina na próxima sexta-feira, porque eu vou abrir os 10 minutinhos aí, né, para a gente deixar para o pessoal fazer, né, tirar as dúvidas, tá? Então, 10, 20 minutinhos aí eu vou abrir para quem tiver dúvida, a gente tira da aula de hoje, se não tiver dúvida, a gente encerra. E na nossa próxima sexta-feira, às 14 horas, a gente finaliza aqui o que está faltando e abre novamente para as dúvidas, tá? Então, embriaguez em serviço. Essa embriaguez em serviço, sim, gera justa causa, né, de imediato do empregado. Ainda mais se o empregado trabalhar cuidando de vidas. Por exemplo, pegar um motorista de transporte coletivo bêbado. Ele pode matar uma série de pessoas, tanto no trânsito, atropelada, né, batendo veículos, tá? Como também as próprias pessoas que ele está transportando. Então, ele não pode tomar nenhum tiro. Por isso que o Código de Trânsito veda lá o mínimo de álcool da pessoa no dia que ele está pilotando, né, dirigindo um veículo. Não pode. Também no ambiente de trabalho. Já imaginou um médico indo operar, né, no hospital bêbado? Vai matar alguém. Né? Já imaginou um advogado atendendo um cliente bêbado? Vai dar um parecer errado. Já imaginou lá a pessoa indo fazer, né, o seu trabalho bêbado, não vai sair de acordo como deveria. Então, por isso que a lei vem dizendo que a embriaguez em serviço é motivo para justa causa. Qual é o grande problema aqui? O grande problema é a prova, né? Tu não tem um bafômetro na empresa, tá? Então, o empregado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, tu pode até demitir o empregado por justa causa, mas se tu não tiver prova de que ele estava bebendo no serviço, um vídeo, né, etc e tal, ele pode dizer, não, aquilo lá era água ou era outra bebida e eu não estava bêbado. E aí, como é que tu vai provar para o juiz? Né? Então, é muito difícil essa prova. Então, para demitir por embriaguez em serviço, é muito interessante que a empresa tenha provas, para não ter problema depois de anulação da justa causa. Então, está aqui julgados, ó, 2021, dispensa por justa causa, falta grave. Ó. A dispensa por justa causa é a penalidade que é aplicada ao empregado em virtude de prática de ato grave que faz desaparecer a confiança entre o empregado e seu empregador. No caso, a constatação de embriaguez em serviço na função de vigia, ó, desempenhada pelo autor, é fato grave o suficiente para caracterizar a justa causa, né, aos termos do artigo 482, a linha F. Eu, se fosse advogado do reclamante aqui, eu falava, prova que eu estava bêbado. Não tem como provar, gente. Se não tiver filmagem, não tem como provar. Né? E mesmo na filmagem, às vezes, dependendo se for um copo que tem um líquido amarelo, pode dizer que é um refrigerante, que tem um líquido branco, pode dizer que é água. Né? Então, é complicado. Agora, se tem a garrafa da bebida, aí é diferente. Aí é diferente, tá? Então, aí tem, ó, motorista profissional, não pode beber, né? Ó, consumo de bebida alcoólica durante o expediente, né? Quebra de confiança, justa causa, embriaguez em serviço, então tem vários, tá? E aí a doutrina vem dizendo que não só a bebida, mas qualquer uso de droga, maconha, cocaína, bala, skunk, olha aqui, ó, qualquer droga, né, que ele venha utilizar no ambiente de serviço, você pode aplicar a justa causa aqui, né, no empregado, tá? Na nossa próxima aula de sexta-feira, a gente, né, continua aqui com a violação do segredo de empresa e mais alguns outros temas que eu trouxe para vocês. Então, nesse momento aqui, eu vou abrir o microfone aqui de vocês. Quem tiver, né, interesse em fazer perguntas, se não quiser falar, pode mandar no chat aí também, que eu estou aqui para responder esses 15 minutinhos finais aí da nossa aula. Então, fica aberto aí as perguntas. A Safira tem uma pergunta. Você pode ligar o microfone aí, se você tiver interesse e perguntar, tá? Se não, pode escrever no chat que eu respondo. Oi, Me pode. ouvem? Estou ouvindo. Certo. A gente viu, né, ao longo de toda a explanação, o mais delicado realmente seria aí a embriaguez, né? Uhum. E nesse caso, a empresa ela pode ter um recurso na portaria como o bafômetro para barrar esse tipo de entrada, esse tipo de pessoa? Ó, como eu falei, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo,
tá? Então, por exemplo, nem a autoridade policial ali obriga ninguém a fazer o bafômetro, mas quando não faz o bafômetro, presume-se que o empregado estava bêbado ali, etc e tal, né? Supostamente eu não poderia ter esse tipo de conduta, né, na empresa, mas assim, o que acontece? Se o empregado chega visivelmente embriagado, é interessante que encaminhe ali para o setor médico da empresa para poder o setor médico, né, avaliar e dar um parecer se é álcool, se é droga, se é etc e tal, e naquele mesmo dia mandar, né, o empregado para casa para ele não trabalhar mais, aí já suspende, ou se, né, como ele chegou bêbado e não trabalhou, suspende, mas se ele estiver usando dentro do ambiente de trabalho, daí tu vai lá e aplica a justa causa, tá? Alguém mandou aqui, ó. Doutor, essa semana apliquei uma advertência seguida de suspensão, haja vista que ter sido comunicado anteriormente só que verbalmente. Ó, se tu já aplicou uma penalidade e depois a suspensão pelo mesmo ato, tá errado, né? Já tá errado. Ou tem que ser advertência ou tem que ser suspensão. Não pode ser 2-1. É 1-1, tá? E aí teria que, né, esperar ele faltar novamente para tu aplicar a punição correta. Quando for assim, eu já aconselho, ó, pelo menos comece ali com advertências escritas, nunca verbal, utiliza 4, né, advertências por falta, atrasos, etc. E aí, assim, se ele continuar faltando, chegando atrasado, tu muda para suspensão, né? 3 dias, 4 dias, 5 dias de suspensão, tu vai aumentando os dias até chegar na justa causa, tá bom? Mais alguém? Beleza? Ó, só alertando vocês, esses julgados que eu coloco aqui, de TRTs, né, Tribunal Regional do Trabalho, TST, são jurisprudências, são julgados de caso concreto que os tribunais já analisaram e deram parecer de causa ganha ou causa perdida para a empresa. Então, por isso que eu coloquei vários para a gente ir falando aqui e se embasando, entendeu? Certo? Mais alguém? Podemos encerrar, então? Me digam aí, se tiver mais alguém, a gente responde, senão na nossa próxima sexta-feira a gente finaliza esse material e abre para pergunta de novo. Perfeito? Ok? Então, gente, muito obrigado a todos aí, espero que tenham gostado. Pessoal que veio através de convite também, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente está lá no nosso grupo, a gente faz um debate direitinho, tá bom? E a gente vai conversando. Um abraço, tchau, tchau a todos.